bom, pastor, assim. Então, o que acontece? Naquela época tinha um carro assim, que tinha uma roda, como vocês estão vendo, dentro da outra. Tá dando para ver, tá? Tá, tranquilo. Tinha uma roda dentro da outra. E em cima, então essas rodas, elas eram puxadas, naquela época quando o rei ia, elas eram puxadas por servos. Aqui nós temos os querubins, que estão carregando o trono de Deus. Então Deus vai aparecer, e aí nós vamos ter 4 mensagens que vão ser encenadas. O que eu acho maravilhoso no livro de Ezequiel é a capacidade que ele tem de transmitir para a gente a mensagem que é encenada. Então a primeira coisa que Deus diz é para ele fazer um tijolo, uma cópia miniatura, o que a gente chama de maquete, de Jerusalém. Ele foi levado para lá. Ele foi levado para lá na segunda deportação. E aí ele está agora com os exilados, perto do rio Quebar, que é um canal de irrigação. Então Ezequiel, ele está pregando para os exilados, porque o povo foi, mas o povo não acredita que Jerusalém vai cair. Então ele já está há 5 anos lá, e as pessoas estão no cativeiro, resistiram a Isaías, resistiram a Jeremias, e agora resistem à mensagem de Ezequiel. Então ele faz um ser, Deus diz, faz um tijolo, desenha Jerusalém, e agora faz um cerco contra ela, que representava o cerco babilônico. E ele diz, levanta uma chapa, uma panela contra ela, para dizer que a muralha que vinha contra ela era indestrutível. Então lembre-se, isso aqui nós já vimos, eu só estou repetindo. Aí Deus diz que depois de ele fazer esse cerco, ele tem que ficar deitado sobre o lado esquerdo e sobre o lado direito. Então ele vai passar 390 dias deitado, porque é desse jeito que o país vai ter que suportar o juízo divino. Então, o país vai ter que suportar o juízo divino. Então, Ezequiel, ele vai ficar deitado 390 dias para mostrar o reino do norte e 40 para mostrar o reino do sul. Então, ele vai de um lado para o outro e o povo está ali vendo tudo aquilo. Então, um profeta deitado, um profeta que constrói uma mini cidade, faz coisas contra ela. Você olha, a pessoa, o povo do exílio, dizia o seguinte: Deus diz, olha, eu te pus para atalaia, esse povo não vai te ouvir, é casa rebelde. Mas Deus manda agora ele fazer uma mensagem profética. O livro é no estilo Apocalipse. E ele faz primeiro Jerusalém sendo derrubada. Então, quando o povo olha para aquilo, vai perguntar o que é. Porque isso ele vai dizer, olha, isso aqui é o que vai acontecer com a cidade. Aí agora ele está deitado. Agora ele está deitado. 390 dias e mais 40. De um lado e depois do outro. E aí o povo vai perguntar e vai dizer, olha, porque o castigo de Israel, reino do norte, e o castigo de Judá não tem outra solução senão vocês suportarem. Então o povo tinha que suportar aquele castigo. E por ocasião da queda do cerco, que a gente chama de sítio, Deus diz que vai haver uma grande fome. E Deus disse para ele pegar. A fome seria tão grande que ele vai ter que pegar um pouquinho de lentilha, um pouquinho de cevada, que eram as farinhas mais baixas. É como se Deus estivesse dizendo assim para nós: pessoal, pegue um restinho de arroz, um restinho de feijão, a pelezinha do frango, e junte isso aí, tipo aqueles boleques que o pessoal fazia antigamente, o pessoal faz acarajé até hoje. E ele diz, esse pouquinho aí vocês juntam, vai ser a janta de vocês.
Então ele diz, olha, Ezequiel, a comida vai ser escassa. E o povo lá, pessoal, durante o sítio, nos dito que eles comeram até cabeça de jumento. Então aqui era o pão feito de restos. Ele tinha que, era tão grande a fome que ele tinha que pegar um punhadinho aqui, um punhadinho ali. E esse povo não creu. Já estavam lá na Babilônia. Aí Deus disse que esse pão ele tem que fazer em cima de esterco. Naquele lugar, as árvores eram muito raras. E principalmente quando o país estava cercado. Então eles estavam morrendo de fome, estava faltando tudo. Então o que eles pegavam? Era comum entre o povo daquela época, num lugar onde tinha pouca lenha, a pessoa pegar esterco e tocar fogo, para ele servir de lenha. Certo? Só que Deus diz, olha, você vai fazer em cima de esterco humano. Para um judeu aquilo era a coisa mais humilhante que existia. Era a coisa mais imunda. Então Ezequiel diz assim, Senhor, mas eu nunca fiz isso. Com esterco humano eu vou me tornar... Ele é sacerdote, então ele vai se tornar alguém altamente imundo. E aí Deus diz, então tá bom, faça em cima de esterco de gado. Então, ali Ezequiel está passando pela maior humilhação que você pode fazer um judeu passar. Então Deus está dizendo que o cativeiro na Babilônia vai ser a maior humilhação para a nação Israel. E lá eles vão ser humilhados. E Deus está dizendo assim, Ezequiel, porque Ezequiel vai dizer, Senhor, o Senhor quer que eu coma essa comida? Nós vamos comer essa comida, mas é impossível comer uma comida feita sobre excremento e não nos tornar imundo. Porque o judeu tinha uma regra alimentar para que ele não fosse imundo, mas era impossível, porque a fumaça estava indo para dentro, aquelas faíscas estavam indo para dentro. Então, é como se você dissesse, Senhor, é impossível cozinhar essa comida e comer. Um judeu não comer. Deus está dizendo, é impossível vocês irem para a Babilônia e não se tornarem uma nação imunda. Então preste bem atenção nisso. O povo de Israel na Babilônia se tornou o quê? Imundo. Então vamos lá para a gente inculcar isso. O povo de Deus na Babilônia se tornou imundo. Se tornou imundo. Aí você vai perceber quando a gente vai estudar os livros pós-exílico, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Em Zacarias, diz que o sumo sacerdote estava com as vestes imundas. E Deus disse, isso aí é um tição tirado do fogo. Então qual era o fogo? A Babilônia. E esse povo que voltou era um povo o quê? Imundo. Por isso é que o sacerdote tinha que fazer uma oferta. Porque eles estavam imundos. Então o que acontece? Agora vem uma ruína tripla. Aí Deus manda, já vi muita gente errar isso aqui, né? Deus manda Israel cortar o cabelo do rosto, que é o cabelo da barba, e o cabelo da cabeça. Eu já vi até pastor explicar isso aqui, e errar feio. Então o que acontece? Nos dias da Bíblia, a pessoa era comum um homem, no mundo oriental, no mundo de Israel, um homem deixar crescer a barba. Isso era sinal de que ele era temente, fiel a Deus. Então no mundo da Bíblia não se fazia raspagens, como nós temos. Só tinha um país que tinha nojo de cabelo, que era o Egito. Então o Egito rapava tudo. Você vai ver até hoje que o Egito tinha a cabeça e a barba, mas porque o Egito queria ser diferente de todo o mundo. Então nos dias da Bíblia, todos os judeus, eles usavam barba e deixavam o cabelo de uma forma. Então Deus disse para Ezequiel para ele rapar a cabeça e rapar
Isso era humilhante. Se você vê, Davi, ele manda os seus delegados, sua comitiva, para Irão. E Davi vai lá, os delegados vão. Lá aquele homem não aceita os mensageiros de Davi e os humilha. Como é que humilha? Rapando. E quando ele chega, eles estão humilhados. E aí Davi diz, deixa eles fora da cidade, até a barba. Aí muita gente hoje não conhece os padrões da Bíblia, porque para a gente entender a Bíblia, eu tenho que saber qual é o costume. Eu tenho que saber o quê? Costume. Eu vou dar um exemplo. Vocês já estão estudando comigo há muito tempo, né? Você vai ver Jesus diz assim, na casa do meu pai, muitas moradas. E se eu for, Vos levarei. E vos lugar, virei outra Vez. e vos levarei para mim. Isso. Que linguagem é essa? Essa é uma linguagem que eu preciso compreender para quem ela foi dita. Um dos grandes problemas nossos é a gente não procurar saber para quem ela foi dita. Quando Jesus diz isso, nos dias de Jesus, quando havia um casamento, então, eu já ensinei para vocês que havia dois momentos. No primeiro momento, o pai do noivo ia na casa do pai da noiva para fazer um contrato. Então ele fazia um contrato. Depois que saiu dali, para todos os efeitos, aquele casal já estava casado. Fizeram o contrato, pronto. Agora o noivo ia embora. E a noiva ficava sob os cuidados do pai. E o noivo tinha que fazer duas coisas naquele mundo. A primeira coisa era arrumar o dinheiro do dote para pagar pela mulher. As orientais, elas olham para nós do ocidente e elas dizem, mulher, né? Tu não arruma um homem que tem coragem de pagar dinheiro por ti. Quer dizer que ele tira você da casa do seu pai, que era o bem mais precioso, que é como já está aí vendo, e você não dá nada ao seu pai para reparar por aquele bem que ele perdeu, então ele se escandaliza. Nós aqui ficamos escandalizados com a pessoa receber, pagar um dote. Então, tinha que arrumar o dinheiro para pagar o dote. E a segunda coisa é que ele ia morar na casa do pai, porque ali era um clã. Então, tinha o pai, os filhos, os genros, e todo mundo obedecia ao pai. Então, no Egito, até hoje, eles constroem uma casa embaixo e as pessoas vão construindo outras em cima. Para mostrar que o lado de baixo aqui manda. Então, ele tinha que construir uma casa nas terras do pai. Aí Jesus disse assim, eu vou preparar lugar. Aí o povo todo está entendendo. Ele é o noivo. E ele já pagou na cruz o dote. E agora, ele foi preparar o lugar. Certo? E ele foi, aí ele diz, na casa do meu, porque era comum, você só podia casar naquela época se você tivesse um pai que pudesse lhe dar um pedaço de terra. Certo? Então é importante que a gente conheça o que está por trás, certo? Para que a gente possa entender. Então o que acontece? Ele vai rapar o cabelo e a barba, então ele vai ficar profundamente humilhado. Aí ele vai dividir em 3 partes, e ele pega até uma balança para dividir aquele cabelo todo em partes iguais. Aí uma parte vai representar o povo que vai morrer de fome dentro da cidade durante o sítio, durante o cerco. Quando eu falo sítio, é o cerco. Então, durante uma terça parte vai morrer de fome, de doença, de peste ali. A outra terça parte que ele vai ter, ela vai ser morta na guerra, fora dos muros da cidade. Então, a primeira terça parte vai morrer dentro da cidade. A segunda terça parte, fora da guerra. E a terceira, pelo que assim, só. Eles vão ser levados para o cativeiro. Ou seja, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Aí, pessoal, vocês podem fazer perguntas, certo? Pelo amor de Deus, né? Se lá tem a questão do microfone, agora não tem mais. Então agora Deus vai fazer oráculos
Ezequiel vai fazer 6 e 7, ele vai fazer 2 oráculos contra Israel e Judá. Ele vai denunciar os autos de Israel, que vocês vão ver o seguinte: sempre que um rei fazia uma reforma, geralmente essa reforma não alcançava os autos. O povo fazia reforma na cidade, mas os ímpios continuavam adorando os altos, que eram os montes. Então Deus vai fazer uma condenação e vai condenar Judá, porque seguiu. E aí Deus diz que vão vir 7 algozes. O profeta vai ver 7 homens vindo. E ele vai ver que esses homens são chamados 6. E eu procurei uma imagem. Lembrando que aqui a nossa aula não começou, certo? É uma revisão. Aí Deus chama 6 homens. 7 homens, mas 6 vêm com ar. 6 vêm com ar. Esses são aqueles que vão destruir Jerusalém. Esse povo vem para destruir Jerusalém. Mas Deus disse: calma. Antes de vocês agirem, aparece agora um homem vestido de linho, que é aquele que vai marcar aqueles que estão gemendo, suspirando, que não aguentam mais aquela maldade tão grande em Israel. Então, esses vão ser marcados na testa. E você vai ver que a linguagem é muito parecida. O Apocalipse vai dizer: e eu vi 4 anjos que seguravam os ventos do juízo, até que fossem assinalados os servos do nosso Deus. É a mesma coisa, certo? Então agora que esses servos, esses povos foram assinalados, aí Deus manda aqueles entrarem em juízo, secretando em juízo. Agora, a parte mais triste, que eu até fiquei assim meio, quando eu estou lendo, estava lendo, tem umas horas que eu estou lendo e tenho que parar, meditar, comparar os autores. Então tem hora que você vai para a Bíblia e você sente assim a dor daquele povo, a dor do que está acontecendo, principalmente quando a gente começa a compreender. Então, a pior coisa que vai acontecer com Israel é que aqui Deus está no seu carro trono. E Deus habitava, para todos os efeitos, no tempo. Só que agora o que vai acontecer? Deus, a glória de Deus, ele sai daqui e ele vem para a porta do templo, para cá. E está aqui, aí ele vem para cá. E ele fica agora como quem não quer ir. É aquela história de você dizer assim: rapaz, Senhor, eu estou ali na porta. É como se isso aqui ficasse tão sujo, e você dissesse: mas eu tenho que ir embora. Mas você dissesse assim: mas rapaz, tanto tempo eu estou no CEPAT, tanto tempo eu estou estudando, eu não quero. Então o profeta pinta Deus como alguém que não quer deixar Jerusalém, mas Jerusalém está tão contaminada, está tão imunda, que o mal nosso é achar assim: eu frequento a igreja, então está tudo bem. Não. Então qual foi o mal de Israel? Nós adoramos, nós oferecemos sacrifícios, nós temos os sacerdotes, nós temos um templo, então está tudo bem. Aí o que acontece? Deus vem para cá e fica aqui parado um pouco, como quem não quer ir embora. Mas aí a Bíblia Sagrada diz: os querubins levantam, porque a ideia é que as rodas estão assim, como um carro está acelerando, pronto para correr. Então agora a glória de Deus vai embora. Ou seja, Jerusalém ficou sem ninguém para proteger. E eu digo que esse povo deixou a única pessoa que podia salvá-los. Alguma pergunta tem aqui, pessoal? Deu para entender? Então, lá. Então nós temos mais uma mensagem cenária, eu gosto muito por causa disso.
Então, ele diz agora, Ezequiel, faça o seguinte, cave um buraco e tire as coisas da sua casa. Agora imagine o povo todo vendo este homem. Até hoje tem estudiosos que dizem que ele era louco, que ele não era muito bom na bola, que ele tinha esquizofrenia. Agora você imagina naquela o povo vendo tudo isso. Um homem deitado do lado, depois deita, depois faz em cima de fezes comida. Lá na Babi. Aí agora Deus diz a ele, porque eu acho tremendo. É que Deus falou, e parece que o povo não. É como a gente diz hoje, você quer que eu desenhe? Se não entendeu o que é que eu, então Deus agora está desenhando. E mesmo assim o povo. Então o que acontece? Agora Deus disse a Ezequiel, faça um buraco na parede, tire as coisas dali. Eu estava mostrando para minhas filhas, e lá em casa, tem um seriado não, tem um programa assim, que é árabe, e eles vivem nas montanhas, no YouTube, e aí eles ainda vivem muito parecido com aquela época. Eles fazem uma casa de pedra aqui, aí vão buscar oliveira lá no alto do monte, aí cobrem. Eu estava em mãe, foi assim que o homem subiu e não tirou as telhas, não, ele tirou os galhos. Eu disse, meu filho, eu pensava que na telha mesmo. Ele disse, ele tirou os galhos, e aí eles pegam, botam um monte de madeira velha aqui em cima, aí botam o barro, aí deixam o barro secar. Quando o barro seca, eles fazem o segundo andar, que era lá onde Pedro estava sentado. Orando lá na casa. O grande problema é quando vem a chuva, que é o que Deus vai dizer aqui. Então Deus diz a Ezequiel, cava um buraco na parede e sai. E Ezequiel vai ter que sair como alguém que está fugindo, porque ele saiu não pela porta, mas saiu pelo buraco. E aí Deus diz, olha, Ezequiel, pega a tua bagagem e de noite, você tira de dia, bota lá de fora, de noite você bota nas costas e vai para um lugar distante. Aí o povo chega e Deus vai explicar. Deus diz, assim vai acontecer. E aconteceu como nós vimos lá em Jeremias. O rei Zedequias, que na verdade não era rei, por isso Ezequiel nunca vai chamá-lo de rei. Ele era, a Babilônia veio, dominou e deixou Zedequias ali, que nós vimos. Zedequias tramou contra a Babilônia, e aí a Babilônia veio e quebrou tudo, destruiu tudo, que é o que Ezequiel está dizendo agora que vai acontecer, que é o último ataque, porque aconteceram 3 deportações, 605, 597, 586. O que acontece? O povo, está dando para entender, pessoal? Sim. Então, o povo, eles, primeiro, a Babilônia veio, dominou, mas não queria matar. Então levou as pessoas formadas, levou Daniel, levou os amigos dele, levou gente, levou o rei. Na segunda vez que eles vêm, que é a hora onde eles vão levar Ezequiel, eles levam os sacerdotes, eles levam pessoas capazes, trabalhadoras, aquelas pessoas que podem contribuir para a Babilônia. É como se você chegasse hoje e dissesse, ó pai, eu quero levar advogado, médico, eu quero levar enfermeiro, eu quero levar engenheiro, eu quero levar essa turma aí para trabalhar lá. Nessa turma foi Ezequiel. Aí fica aquela turma ali, essa turma ainda está duvidando, que eles ainda estão acreditando que o templo vai salvá-los. Olha, eu fui a uma igreja agora, só porque eu fui assim. Aí eu fui no domingo, na minha mulher, e eu fiquei sentado aqui, cadeira assim, que eu corri da dentro aqui, assistindo aqui. O pastor passou, pegou na minha mão e não me conheceu. Não. Boa noite, Pai do Senhor. Pai do Senhor, me levantei e dei um abraço nele. No final do culto, alguém disse, pastor, eu levantei. E se o pastor, se o senhor tivesse vindo diferente, eu tinha botado o senhor para pregar. Eu disse, olha aí. Então, Ezequiel agora, o povo vai perguntar a ele que história é. Ele diz, assim vocês vão para o
E nós vimos que Zedequias, ele, de noite, a Babilônia está invadindo, lá em Jeremias, e a Babilônia está invadindo e ele procura fugir. Aí ele foge com um grupo, mas lá em Jericó sempre dá problema. Ele é pego, aí os seus olhos são vazados, e antes os seus filhos são mortos, e os seus olhos são vazados, por isso que a Bíblia vai dizer que Jeremias tinha que botar, Ezequiel tinha que botar uma venda nos olhos, para simbolizar como o rei iria. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Sim ou não? Todo mundo entendeu mesmo? Não, melhor que eu. Eu, para entender isso aqui, lembrei, foi tempo. Deu para entender, pessoal? Então agora, nós vamos para o capítulo 12. Nós vamos agora ver os oráculos acerca dos pecados de Israel e de Jerusalém. Tem duas mensagens que são de novo em setembro desenhado, certo? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu que habita no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, nem ouvidos para ouvir, mas não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, filho do homem, prepara a bagagem e sai à vista para o exílio. Do lugar de onde estás, parte para outro lugar à vista do exílio. Bem pode ser que eu entenda, ainda que eles são. Então Deus está esperando que aquele povo compreenda. Porque tudo começa com a compreensão. Pessoal, enquanto nós não compreendemos a mensagem de Deus para nós, não vai haver mudança. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Enquanto nós não compreendemos a mensagem de Deus para nós, não vai haver mudança. Ele vai dizer que ele é o sinal. Então ele diz assim: filho do homem, veio a palavra do Senhor, filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estarrecimento e ansiedade, e dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém e da terra. Então agora ele tem que comer assustado, ele tem que comer apavorado. E aí o povo vai perguntar, ele vai dizer assim: durante o sítio, durante o cerco, é assim que vocês vão comer. Todo mundo vai estar, não vai ter ninguém feliz, vai estar todo mundo apavorado. Aí ele diz assim: o seu pão comerão com ansiedade, e a água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada. A Babilônia deixou uma desgraça. Não tinha nem planta, porque eles derrubaram todas as matas para fazerem coisas para subirem os muros. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação, e sabereis que eu sou. Ele está dizendo: vocês sabem quando é que vocês vão cair em si? Quando a coisa tiver acontecido. Quando vocês olharem para trás e perceberem, vocês vão descobrir. E aí, o que acontece? Vai ter agora, Deus percebe o que o povo está dizendo e vai corrigir dois provérbios que o povo está dizendo. Primeiro provérbio popular: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolonga-se o tempo e não se cumpra a profecia. Qual era o provérbio que eles diziam? Eles diziam assim. Preste atenção: o tempo passou e até agora não se cumpriu a profecia. Nada do que esse homem está dizendo se cumpriu. Deus disse: aí, então virou um provérbio. Rapaz, o tempo passa, e isso Pedro já estava enfrentando também na era dele. Onde Pedro vai dizer, as pessoas dizem: desde que nossos pais morreram, nós ouvimos essa história
que o Senhor vem. Mas até hoje, ele não chega. Então, o primeiro provérbio é isso, olha. O tempo está passando e a profecia se tornou nula. Tudo que esse homem disse, nada aconteceu. O primeiro provérbio era isso. Fala muito, mas não acontece nada. Aí assim, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel. Mas diz-lhes, os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a profecia. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira. Porque naquela época, qual era o grande problema? Quem é que impedia tudo? Os falsos profetas. A maior praga que tinha era a heresia. É porque os falsos profetas diziam assim, aqui tem o templo do Senhor, essa é a cidade de Deus, nós somos o povo de Deus, e nunca Jerusalém vai ser destruída. E aí o povo tinha que escolher em quem vai acreditar. E o nosso ouvido, irmão, querendo ou não, é seletivo. A gente só escuta o que nos convém. Por isso é que a heresia muitas vezes é tão doce. Se você chegasse perto de Lutero, você ia ter nojo. Lutero era um cara meio grosso. Ele era um cara sem modo. Se você comesse com ele, você não ia gostar. Mas era um cara que falava a verdade. Se você chegasse perto de Calvino, você ia ficar triste. Porque Calvino era duro. É tanto que o povo chamou ele de caso acusativo da língua dele. Porque ele denunciava todo mundo, mas pregava a verdade. Qual é o grande problema do falso profeta? Que o falso profeta, ele vem dizendo tudo aquilo que a gente quer ouvir. Ele não condena ninguém. Ele vem não para falar em nome de Deus, mas para dizer o que você está precisando. Então, tinha os falsos profetas, então Deus disse, eu vou anular isso. Porque qual era a grande mensagem dos falsos profetas? Paz, paz. E aí o profeta dessa história vai cair por terra quando vocês perceberem que o exército da Babilônia está rodeando a cidade. Vocês vão começar, a realidade vai dar um choque em vocês. Porque infelizmente, irmão, a gente só sai do marasmo religioso, da cegueira religiosa, quando dá um choque. E aí o Jailson, que já foi testemunho de Jeová, né? A pessoa que é testemunho de Jeová, que é mormon, que é crente religioso, ele fica assim num estado que você... Minha filha chega e diz, pai, não gosto de ninguém. E aí, pai, como é que vai ser? Disse, meu amor, ela disse, rapaz, homem ali não trabalha, fulano lá é grosseiro, o outro já deixou a esposa, esse que apareceu. Disse, minha filha, você só está fazendo isso porque você ainda não se apaixonou. No dia que você se apaixonar, você vai vir para mim dizendo, pai, mas ele é bom. É só porque não teve chance na vida. Pai, não é que ele não queira trabalhar, não. Eu disse, você vai vir justificando. O grande problema da heresia é que a gente está apaixonado por aquele estilo de vida que a heresia nos proporciona. Não, mas por que não quer estar aqui nesse clima bom, sentado nessas cadeiras? Quem é que vai trocar isso aqui para um profeta chegar e dizer, meu irmão, Deus está te chamando para ir lá para a África. Lá você vai pregar num lugar onde não tem teto, debaixo de uma árvore, e a qualquer momento os muçulmanos podem chegar e cortar a sua cabeça, da sua mulher, das suas crianças. Você está doido? Não vou lá nada. Eu vou trocar isso aqui que está lá em cima, cheio de pessoas aí na porta, que ninguém entra. Então, o que acontece? Deu para entender, pessoal? Qual era o grande problema que estava por trás? A mensagem dos falsos profetas, que era completamente oposta à mensagem de Deus. Alguma pergunta até aqui? O negócio não é só a distância, não é? Vamos lá. Segundo provérbio.
veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: a visão que tem este é para muitos dias. E ele profetiza de tempos que ainda estão Muito longo. Segundo o provérbio era: rapaz, se coisa acontecer, isso aí vai demorar, não é? Esse homem está profetizando de coisas distantes. Então não tem problema da gente ficar aqui, se acomodar. Não tem problema. Para que nós vamos crer se isso não é para a nossa geração? É para uma geração. Então, é o que a gente chama de escapismo. É que o ser humano é um ser que, quando ele tem de enfrentar a realidade, ele arruma o que a gente chama de fuga. Então, eu digo: olha, já faz tempo que ele prega, nada aconteceu, então a profecia dele morreu. Não vai se morrer. Ou então eu digo o seguinte: rapaz, tinha outros que diziam o seguinte: não, a profecia dele é verdadeira, só que não é para agora. Não tem nada que a gente... Então esse povo, eu digo, ó, isso aqui nos ensina, irmão, que é possível eu e você estar dentro de uma igreja, que nós estamos ouvindo a pregação, e a calamidade está vindo, a gente está sendo preparado para ela. Porque Babilônia está marchando, está chegando às portas de Jerusalém, e os falsos profetas estão dizendo: tem paz, nada vai acontecer, isso aí é para muito tempo. Aquele povo estava ouvindo os falsos profetas. E aí o que acontece? Esse povo está correndo um risco. Mas eles têm profetas? Tem. Tem ou não tem? Tem. Eles têm culto? Tem. Tem, mas ninguém levantou-se para vir. Esse é um grande problema da igreja hoje. É que, como a gente não prega mais as escrituras, a gente não procura interpretar, explicar, a gente lê o texto, sai do texto, nunca mais volta do texto. O que acontece? O povo, Jesus está às portas, a grande tribulação está chegando, mas pouca gente dentro das igrejas está preparada. E principalmente se a igreja não subir no arrebatamento. Se a igreja for passar pela grande tribulação. Aí é que o bicho vai pegar. Por quê? Porque o pessoal nunca ouviu nem falar. É o anticristo. Mas eu estou aqui. Eu não devia ter subido. Já imaginou uma rua de crente doido? Você já imaginou? A pessoa disse: mas para me ensinar assim não. Mas ele lá é o anticristo. Portanto, assim diz o Senhor: não será retardada nenhuma das minhas palavras. Ou seja, vocês vão ver. Vai acontecer. E é agora. Aí quando vem a Babilônia e o pessoal começa com o arrietê, que era uma máquina de guerra, onde eles botavam uma madeira, e lá na frente, eu já mostrei para vocês o material, eles colocavam uma ponta de ferro. Então quando eles pegavam aquela madeira e tacavam nas paredes, a muralha abriu o muralha. Então quando aquele povo começou a ver os muros de Jerusalém caindo, eles disseram: né? Mas irmão, sair da profecia, sair da falsidade, quando a calamidade vem, já não dá certo. Aí agora, Deus vai denunciar quem está alimentando o... Quem, pessoal? Vamos lá. Aumentando o povo. Está aqui, ó. Profecia Eu ainda falo assim. Vamos lá. Profecia com os falsos profetas e as profetisas de Israel. Onde é que está o mal? Primeiro, o povo não quer se arrepender. O povo não vê o seu mal. Então, quem era para ser a luz? Os profetas. Mas os profetas estão tão em trevas quanto o povo. Então, os profetas dizem o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. E aí agora, Deus vai dizer: ó, está aqui o mal. O que está impedindo desse povo, que já não quer ver, enxergar, são esses aqui. Aí ele diz: veio a palavra do Senhor a mim dizer: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Veja que ele não disse que não são profetas.
que vem profetizando, exprimem, como dizem, o que lhe vem. Coração. Eu estou preparando um sermão disso aqui. Nesse capítulo 13. Que é para mostrar o perigo que nós corremos quando a gente não ouve a palavra de Deus. Então, o que o profeta faz? O que o pregador faz? Ele prega coisas que vêm do seu Coração. Então a fonte não é divina. É humano. É humana. Então eu prego aquilo que eu acho. Então eu pego a Bíblia e eu vou dizer o que eu acho. Então Deus disse aqui a fonte. Como dizes? O que lhes vem? O que dizes? O que lhes vem? Coração. Então esse povo criava suas próprias a história. Aqui é o Mar da Galileia, vem um navio, sua vida está em perigo. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Não ouviram nada. Deus não falou nada com eles. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Quando as cidades caíam, as raposas subiam para as ruínas, mas só para se esconder. Porque elas gostavam, porque debaixo das pedras elas podiam fazer as suas tocas. Mas elas não tinham pena de ninguém, não ficavam dizendo assim, rapaz, caiu todo mundo, que pena, a cidade está dizendo, não. Na cabeça daquelas raposas, oh, maravilha, agora tem toca para todo. Então ele está dizendo, os falsos profetas não estão preocupados com o bem-estar de vocês, eles estão querendo fazer toca para eles. Eles estão querendo construir morada. Eles não estão preocupados com ninguém em Israel, com o que vai acontecer com vocês. Nada de novo debaixo do céu. Ele diz assim, não subistes as brechas, nem fizeste muro para a casa de Israel. Esses profetas não prepararam o povo para enfrentar a Babilônia. Nunca pregaram a pessoa se arrepende. Nabucodonosor vem aí, o mal vem, se arrependa, busque refúgio em Deus. Irmãos, quando eu vejo as pregações de domingo, eu fico triste. O Senhor é contigo. Não temas. A mão do Pai. A gente não está preparando o povo para dizer, meu irmão, Jesus está voltando. O pecado está dominando a terra. A maldade está aí. A maioria dos crentes estão desviados. Se você disser isso, o pessoal chuta você. Então ele diz assim, ó. Primeiro, aqueles profetas iam ter subido as brechas. Se você está preocupado com o povo, o que Neemias fez? Reparou os muros. Mas os profetas aqui estão vendo o mal vindo e deixando o povo escancarado. E ele diz assim, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia. E quando é o dia do Senhor? Cativeiro é o dia do Senhor. O juízo da Babilônia. Nós já vimos que o dia do Senhor vai mudar de tantas maneiras. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor mentiu em nome de Deus. E o pior é que nós temos visto muita gente hoje. Vamos ouvir a palavra de Deus, quando de palavra de Deus não tinha nada. Ninguém gastou nem um minuto para preparar. Pregaram no adivinhômetro. É assim, Senhor me revela. Amém, eu acho que é isso aqui, nem me importa se não for. Não tivestes visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa. Deus está dizendo que vocês pregaram não era tudo falso. Sendo que eu tal não falei, portanto assim diz o Senhor Deus. Como falais falsidade e tem visões mentirosas, por isso eu sou contra vós. Deus é inimigo de todo aquele que prega o que Deus não mandou. Por quê? Qual é o problema? É que quando eu prego o que Deus não mandou, eu não estou preparando o povo
para que ele enfrente as dificuldades da vida. Então, quando elas vêm, vão caçar as suas ovelhas. E aí o problema vai ser nosso. Se eu não prego a pessoa para as dificuldades no lar, se eu não prego a pessoa para enfrentar as doenças, se eu não prego, se eu só prego bênção. Então, como acontece agora, como meu pai foi embora, minhas 2 netas foram internadas, nós temos irmãos aqui que estão lutando com os filhos. Se você foi preparado, como aquela música que diz, tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Então está na hora da gente ser sincero com o povo e dizer, pessoal, ser cristão não é receber uma bolha que nos protege de tudo, não. A gente vai enfrentar a doença, a gente vai perder gente, a gente vai sofrer, a gente vai ser expulso da igreja, a gente vai orar, Senhor, cura, e Deus não vai curar, vai levar, e a gente vai ter que dizer, Deus me deu, Deus tomou. Como eu disse lá no pai. Minha filha disse, pai, nem deu tempo o senhor preparar a sua Bíblia. Eu disse, ela está aqui, minha filha, faz tempo. Se ela ainda estivesse debaixo do braço, estava lá. Eu disse, você vai ver, eu vou fazer a cerimônia fúnebre lá e vou dar versículos que não acaba mais. Então Deus diz assim, minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu. Primeira coisa, Deus está dizendo, ó, aqueles que vão voltar, vocês não vão estar no nome. O nome de vocês não vai. Vocês vão morrer tudo na Babilônia. Conselho eram os arrolados. Você vai ver que na Israel tinha. E Davi fez a numeração do povo. Então, conselho aqui é aquele número das pessoas que vão voltar. Eles não vão estar. Não serão inscritos nos registros da casa de Israel. Esse povo não faz mais parte. E nem entrarão na terra de Israel. Deus diz, ó, vocês podem se preparar. E a coisa pior para um profeta naquela época era você dizer assim, você vai morrer em terra imunda. É tanto que José, ele diz, olha pessoal, Deus vai visitar vocês e eu não quero que fique aqui os meus ossos. Mas Deus está dizendo para esse povo aqui, ó, os ossos, vocês, tudo vai ficar. Sabereis que eu sou o Senhor. Isso aqui quer dizer, sabereis que fui eu que disse. Ou seja, naquele dia vocês vão entender que Ezequiel não estava mentindo. Aí ele diz, visto que anda enganando, sim, enganando o meu povo. O que ele diz? Paz. Quando não há paz. Então Deus está dizendo, eles estão dizendo paz. Não tem. O Senhor é convosco. E Deus diz, eles não perceberam que não há paz. Sabe por quê? Que falso profeta, ele não vê o perigo. Ele não esteve no conselho do... Não ouviu nada. Então ele não tem nada do que alertar. Aí diz assim, e quando se edifica a parede, os profetas a caiam. E dizem aos que caiam que ela ruirá. O que é isso? Naquela época as paredes eram pedra em cima. E aí ficavam os buracos. O que o povo vinha? Passava o barro. Que aqui chama de caiar. Passava o barro para cobrir. Aí ela ficava bonita. O grande problema é quando vier essa chuva. Então Deus diz, vocês estão cobrindo os buracos, vocês não estão mostrando ao povo o perigo. Vocês estão caiando, vocês estão encobrindo do povo o que realmente vai acontecer. Aí Deus diz, mas eu vou mandar uma saraiva, que é aquela chuva com vento e pedra. Agora eu digo, pega, a lama, o barro molhado, aguenta a chuva? Não. Aí olha o que ele diz. Então já que aquele povo está em paz, isso é uma maneira de fechar os olhos das pessoas. A grande pergunta que nós temos que nos perguntar hoje, pessoal, é se nós estamos abrindo os olhos das pessoas ou fazendo com que dentro das igrejas elas se tornem mais ignorantes do que ficar lá. Deu para entender? Que é possível uma pessoa estar frequentando a igreja e estar mais ignorante e mais alienada do que o
Porque todo mundo está dizendo, rapaz, é corrupção, é desgraça, é doença, é fome. Rapaz, cada vez que eu vou no mercantil, a coisa está mais cara, é desemprego. Nem de nós tem dinheiro. Todo mundo está todo mundo assim. Os crentes, não. A pessoa chega, aí os pastores dizem, não, meu irmão, não se preocupe não. Dê o dízimo que o senhor cuida dos seus 90, ele não está preocupado se a pessoa está empregada. Se a pessoa está recebendo, ele está preocupado se ela vai dar o dízimo. Ele não prepara aquela pessoa e diz, irmão, o negócio está sério. Vai estudar, vai procurar emprego, segura o emprego que você tem, não anda com a rota feia. Irmão, ó, trabalha de dia e de noite, vai arrumar outro emprego de vigia, porque a rua está feia. Vamos votar direito, para ver se a gente melhora pelo menos um pouco, porque o negócio está horrível, homem com homem. Hoje a gente fica feliz quando vê um homem beijando a outra com uma mulher. Hoje está de um jeito, você fica assim. Você olha para as novelas da Globo, os caras que são tudo machão na novela, tudo é homossexual. Tudo é homossexual. Tem uma novela Pantanal, que os dois filhos do cara que eram boiadeiro, vaqueiro, tudo era homossexual. Onde você olha assim, cara, uma pessoa de cabelão, cigarro, é uma mulher. Beijando a outra, você vai ver dois homens. Isso é assim, e o mundo está preocupado, mas a gente está nem, a gente está assim, meu irmão, glória a Deus, não acontece comigo não. A gente está assim, não, meu. Aí ele assim, ó, aquele povo tinha, com a sua pregação, é como alguém tivesse calhado as paredes. Você tampou o muro aqui, ninguém, está tudo bonitinho, só, assim. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de Saraiva, caireis, e tu, ó vento tempestuoso, irromperá. Deus está dizendo, vou mandar a Babilônia. Vai ser uma chuva terrível. Quando a Babilônia vier, e o Nabucodonosor na frente, vai ser semelhante a uma tempestade. Aí eu quero ver como é que vai ficar as paredes de vocês. A pergunta é, que parede eu estou fazendo para proteger minhas ovelhas, minha família, a minha própria vida? É por isso que nós temos tanto crente doido. Porque como ele não está preparado para enfrentar o problema, aí diz assim, tempestuoso vento farei romper no meu furor, e a chuva há de inundar, e haverá na minha ira pedras de Saraiva, na minha indignação, derrubarei a parede que calhaste, darei a ela por terra, e seu fundamento se descobrirá. O que está acontecendo aqui, pessoal? O que o profeta quer dizer com tudo isso? Hã? Eles abatem tudo que eles acreditavam e isso, está começando a semear. Então, pessoal, Deus está falando sempre numa linguagem que o povo entende. Deus diz, olha, pessoal, o mal está vindo, Babilônia está vindo. Vocês ainda não se aperceberam. E por que vocês não se aperceberam? Deus diz, olha, vocês não se aperceberam, porque os profetas estão dizendo, nada disso vai acontecer. Nós vamos ter paz. E aí eles estão cobrindo as coisas, estão, como a gente fala hoje, maquiando. E Deus disse, o único meio de trazer esse povo à realidade é com a tempestade, que vai fazer com que esses buracos apareçam. E a fragilidade de vocês vai aparecer. Que tempestade é essa? A Babilônia. É só isso que eu preciso que vocês saibam. Porque eu vejo tantos intérpretes, o cara faz cada coisa, isso, calmo, de onde era o calmo, como é que vinha. É legal, o cara escreve demais, você lê tanto que você, já entendi. Já entendi. Então, agora, quando a Babilônia viesse, ia trazer para aquele povo um choque de realidade. Agora, qual era o problema? O povo estava preparado? não. E a culpa da não preparação de quem é? Os profetas. Que deviam ter feito e não. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram. Quem era a parede? O povo. Quem foi que cobriu o povo dizendo, não, você não precisa se arrepender? Os profetas. Deu para entender até aqui, pessoal?
Vocês querem que a gente tenha um intervalo ou querem que a gente vá direto, que a gente vai cedo? Vai direto. Direto. Tá. Que bom estar com vocês. Tá lindo pra ver aí, tá, pessoal? Tá. Então agora ele vai falar das profetisas. Tu, filho do homem, põe-te contra elas, contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu Coração. Então você vai ver, todo falso profeta, ele tirou a mensagem do Coração seu. deles. Deus não falou nada. Assim diz o Senhor: ai das que cosem invólucros, feiticeiros, para todas as articulações. Então, você vai perceber que todo falso profeta, ele é supersticioso. Ele precisa de objetos mágicos. É tapete, ande aqui em cima. É copo com água, é caneta, é bombom, É vassoura. é vassoura, Cheio de amuleto. Cheio de Meu amuleto. Jesus. é água em cima da televisão, Rosa Lembra do das vidro. chagas, já tô sabendo. é rosa, é tapete para os dizimistas. Tem gente assim, irmãos, agora nós vamos estar aqui, só os dizimistas para quem está na miséria recebeu. E a pessoa passa ali por cima daquele tapete acreditando que ela está abençoada. Tem gente que ora pelos envelopes do dia. Vamos orar. Porque o pessoal acha bom quando a gente fala da Universal. O pessoal acha bom, não, é da Universal, e aqui não, eu sou da Boia. Né? Mas faça aí para o então, esse prego. Ai das que então elas faziam uma coisa para botar em cima das pessoas e elas pegavam também os véus e elas viam toda de véu, aí dava uma aura, a pessoa olhava. É tanto que até hoje as cartomantes, você vai lá, né? A pessoa vai lá, elas estão com aquele lenço lá. Você vai em cada lugar, você vai ver cada coisa. Tem gente que tem um lenço mesmo, tem gente que deixa o cabelo crescer até o pé, você olha assim, Jesus. Tem uns que quando começa a marchar, aquela desceu o Miguel, desceu o Gabriel, a pessoa começa a roubar. Se você for na internet, você vai ver cada coisa absurda. Teve um pobre agora que morreu, que rodava, andava, tipo, ninguém sabe, uma mistura de papa com pastor. Então esse povo aqui era supersticioso. E fazia um véu para as cabeças de todo tamanho, para caçarem as almas. Qual era o problema? É que eles eram caçadores de almas. Então ela botava o véu na cabeça da pessoa e a pessoa dizia assim, eu estou sendo abençoado. Cuidado quando você for tentado a inventar marmota para melhorar a sua vida. Toda falsa visão, ela vem de uma superstição. Aí assim, quereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós, elas eram todo herege, ele é seletista. Ele escolhe quem vai receber e quem Não vai. depende do dinheiro que você tiver. Então, essas profecias aqui, elas separavam. Aquele ali ninguém fala, a gente só fala para ele condenar. Esse aqui é só. Só benção. Você pode olhar nas igrejas hoje que são ricas, ninguém fala de corte de cabelo, ninguém fala de batom. Você vai para a igreja rica, você não vai ver ninguém sendo exaltado. O menino tem Hilux, o menino é advogado. Então, ele só merece. Aí você vai para a igrejinha, lá no fim do mundo, como eu vou ainda. Dá-se lá o bom Deus. Fui numa igreja, pessoal, cheguei lá, a igreja era tão pequena, mas tão pequena, que o segundo pode dispensar oferta. Ele disse, não, pai, não pode dispensar, você é doido. Sai daqui com oferta, eu vou ficar triste. Eu comecei a contar os que prestavam 10. E aí você vê que naquelas igrejas pequenas o pessoal senta lenha. Quando os irmãos tem que engolir, né? Cala a boca. Engole o choro. O que pode num canto, não pode No outro. Aí diz assim, vós me profanastes entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaço de pão. O que vocês querem é ganhar. Todo falso profeta, ele fala do seu coração, e o pior é que ele está no meio do povo de Deus.
Porque o grande problema das heresias lá de fora, irmão, não traz muito problema não, porque quando você chama de Jeová, você já fecha a porta. Quando você morre, você já sai. Mas quando diz, rapaz, irmão, eu pregar, não é pregar. Aí eu vou dizer uma coisa, ele diz tudo. Teve um que foi na casa de um pastor desse que o pessoal disse, rapaz, sabe tudo da sua vida. O cara disse, rapaz, eu vou lá. Chegou lá, um bateu na porta dele e disse, quem é? O homem disse assim, não sabe nem meu nome, nem mais. Então deu para entender até aqui, não é, pessoal? Amém. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aí vou eu contra os vossos invólucros, feiticeiros, com que vós caçais as almas com o asa, e arrancarei das vossas mãos. Eu vou tirar tudo isso. Quando a Babilônia, é como se Deus dissesse, faça agora uma adivinhação. Traga o seu véu. Tente salvar alguém. Irmão Ezequiel, a turma está tão difícil, que tem um texto de Ezequiel que eu não sei nem se eu vou explicar. Porque Ezequiel está pegando pesado demais. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. E nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. Porque lá na Babilônia, o pessoal vai ficar cético. O grande problema é que quando a gente é 8, é 80. O cara vem para o seminário para aprender a palavra dele e aprende. E se ele é meio doido, ele vai embora, nunca mais aparece. Aí disse, não, estava perdendo a minha fé. Na verdade, não estava perdendo a fé, ele estava perdendo a confiança na igreja. Porque ele tinha depositado a confiança, o Deus dele era religião. Eu tenho pregado em tudo que é lugar, vocês sabem disso. A pessoa já diz assim, mas pastor, a nossa igreja não crê assim, eu não prego que a sua igreja crê. Se fosse para pregar o que a igreja crê, eu seria católico. Porque a igreja lá determina o que eu devo pregar e o que eu não devo. Tem um magistério para dizer, você pode pregar isso, você não pode pregar isso. Aí o que acontece? Ele diz, visto que com falsidade entristecestes o coração do justo, não havendo eu, triste. Justo aqui não tem o sentido de justificar. Justo tem o sentido daquela pessoa que quer viver uma vida correta. Deus está dizendo, esse que queria o bem, vocês entristeceram. Vocês não deram. Vocês não estavam afim de gente que queria aprender a palavra de Deus. Vocês estavam afim de gente que queria receber macumba. Vocês estavam afim de gente que gosta de lenço na cabeça. De gente que crê em superstição. Aí ele assim, entristecido. Fortaleceste a mão do perverso, para que não se desviasse do mal caminho de Deus. Deus diz, ó, vocês trocaram tudo. Aquele que queria, vocês não ajudaram. Mas aqueles que não queriam, vocês fortaleceram, para que ele não se... Você disser, nada vai acontecer. Não se preocupe. Você entrega o dízimo aqui, meu irmão, como dizia Tetzel. Tetzel dizia o seguinte, quando a sua moeda cair no fundo do gasofilácio e o barulho ecoar, ainda que você tenha violado, estuprado Maria, mãe de Deus, os seus pecados serão perdoados e a sua alma voa para o paraíso. A gente só falta isso hoje. E eu fico perguntando para Deus como é que eu ainda prego. 55 anos. Deu para entender até aqui, pessoal? Graças a Deus. Então vamos ver o capítulo 14. Então Deus fala do povo, diz, ó, o negócio está errado. Fala daqueles que estão alimentando as ilusões, a falsa, porque pessoal, o grande problema é a falsa sensação de segurança. É por isso que quando Jesus vem, ele diz assim, olha, ai das graves. Quem estiver em cima não desça. Quem estiver lá fora não volte. Orai para que... Jesus podia ter dito, pessoal, não se preocupe. Quando vier Roma, e nos dias de Jesus era Roma, não se preocupe. Fique no meio de Jerusalém, que a flecha dos romanos só vai pegar os ímpios. É isso que o povo prega hoje.
Irmão, não pegue você. Você vai pregar e o pessoal aproveita para pegar o Salmo 91. Nem sabe que o Salmo 91 é um salmo messiânico. Está falando do Messias e não de qualquer crente perene igual a mim, a você. Que o único que fez a casa no esconderijo do Altíssimo foi Jesus. E confiou nele totalmente. Que nenhum de nós confia como Jesus. Aí agora, os anciãos vêm. Só que esses anciãos já se paganizaram. Agora, é a liderança, são os deputados, os senadores, os prefeitos. Agora vem o povão. E eles já caíram, porque esse povo tem um fraco. Eles estão saindo de Israel por causa de adorar outros deuses. E agora lá na Babilônia eles já estão adorando outros deuses. Mas eles vêm a Ezequiel com a cara de pau, querendo ouvir a Deus. Que esse é o grande problema, o que a gente chama de sincretismo religioso. Não sei se vocês já notaram, que quase hoje é difícil você saber quem é crente e quem não é, pela fala. Porque você vê as pessoas até nas novelas, nos filmes brasileiros, o ímpio conversando, no YouTube, a pessoa diz assim, misericórdia. Você diz, rapaz, é crente. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Você diz assim, aleluia, esse cara aqui. Aí depois o cara diz assim, Maria, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não deu, mas está todo mundo falando. Tem tanto crente que o povo está falando como se fosse crente. Só que não está mudando, a vida dele continua. Ele é espírita, macumbeiro, católico, apostólico, crente. Não é assim não? No sincretismo. Você vai para a igreja, você não sabe se é aquela igreja evangélica, se é do Antigo Testamento, você vai ver uma arca lá em cima. Os caras vindo de paletó carregando a arca. Você diz, cadê a cruz? Ninguém aqui está falando nada. Então o que acontece? Filho do homem, estes homens, vem uma comitiva agora, os líderes civis, eles vêm agora para saber o que Ezequiel tem ali dizer. Aí Deus diz, porque Deus agora vai dizer, pessoal, eu não vou falar, esse povo quer ouvir uma profecia. É aquela mulher que vem para a igreja doida para ouvir se o marido dela vai voltar ou não. Ela não está querendo ouvir Deus, não está querendo ouvir Jesus, ela não está querendo ouvir perdão, ela não sabe de nada da Bíblia, ela só quer uma coisa, o marido vai voltar ou não e diga logo. Aí o que acontece? Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Eles continuam ímpios, não tem mais tempo. Veja que não é preciso de tempo para você ser um pagão. Tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interrompam? Deus está dizendo, esse povo nunca deixou a idolar, mas vem agora querer saber o que vai acontecer. É como se Deus dissesse, aqui não é a macumba não. Onde você vai lá? Porque qual é a diferença entre o verdadeiro povo de Deus e o que não é povo de Deus? É que o verdadeiro povo de Deus não faz as coisas para agradar o freguês. Ele diz a verdade. Ele diz a verdade. Aí ele diz, olha, eu vou permitir que esse povo, se fosse um falso profeta, ele diz, mas que é uma honra. É uma honra. É uma honra ter aqui as maiores autoridades. Hoje a gente fica todo cheio de dedo quando o prefeito chega. Chega o prefeito, é o prefeito. Como é? Ele vem aqui, vamos subir. Mas é deputado? É. Aqui Deus diz a Ezequiel, eles vêm consultar. Esse povo que continua com o coração cheio de Deus, dividido, que nunca se renderam a mim, e eles querem uma resposta minha. Aí olha o que Deus diz. Por isso eu digo, se você quer um professor que profetiza mensagem para agradar o povo, você errou o professor. Ainda bem que está terminando.
Aí ele diz assim: portanto, fala com eles e diz: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus Ídolos. Põe ali, pastor. Abriu. Cheio de ídolos. Envie, né? Bom, só tá dando, deixa eu ver aqui se foi. Vem, Glória, pra cá, vem. Pronto. Estou ficando especialista nisso. Então, ele disse: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos, aquele povo que tinha vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Aí ele diz: portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos e apartai-vos. Se vocês querem me ouvir, convertam. Isso é bom. Se alguém vem, pastor, por mim, pastor, o marido foi embora, pastor, eu estou doente, meu irmão, você já se com a primeira coisa boa que nós podemos levar para alguém é a conversa. Ele chega e diz assim: dai as costas a todas as vossas Abominação. Vocês querem realmente ter um encontro com Deus? Que assim você quebra quem vem para a igreja de maneira errada. A pessoa vem atrás de você, de Deus, através de você, e ele vem pelas intenções erradas. Quando você coloca a conversão como prioridade, eles fazem. Então ele diz assim: apartai os vossos e dai as costas, virem-se de costas. Porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar o seu dentro do seu coração e tiver tropeço para a iniquidade, e vier o profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim. Ele está dizendo, de algumas traduções, assim: eu responderei com atos e não mais com palavras. E qual é o ato que Deus ia fazer para trazer a resposta desse povo? Babilônia. A destruição de Jerusalém. Então os profetas dizem: aqui é o templo do Senhor, ele nunca vai cair. Era mais ou menos assim, para você ter uma ideia. O pessoal dissesse: olha, chegasse um profeta para os pastores da Bela Vista e dissesse assim: pessoal, vai haver uma mudança no cenário do Brasil. As igrejas vão ser perseguidas, queimadas, derrubadas. Não, tá certo. E a pessoa diz: estou vendo a Bela Vista ser fechada. As pessoas vão ver passar uma avenida aqui. O Senhor está dizendo que vai passar uma avenida. Qual era a primeira impressão? Deus não vai permitir. Deus não vai Permitir. Nós somos o povo De Deus. O povo nem ia olhar assim: rapaz, será que nós estamos bem?
Será que nós estamos cuidando dos pobres? Será que nós estamos sendo justos? Será que nós estamos andando no temor do Senhor? Pois é o que Ezequiel está dizendo, pessoal, Jerusalém vai cair. Então tudo aqui tem o coração, é a destruição de Jerusalém. Porque preste bem atenção, ninguém abandona pecado se antes não for convencido de que é pecado. O maior mal de todas as gerações tem sido não ter consciência de culpa. Porque o que os falsos profetas faziam? Não deixar você sentir culpa. Nós vivemos num mundo onde você não pode ter culpa. Onde a pessoa diz assim, não se culpe. Onde a pessoa disse, o próprio Jesus, ele disse, vá, eu também não te condeno. As pessoas não dizem, mas aquela segunda parte, vai e não peque. Onde você vai com um problema para qualquer lugar e você sai ali com um diagnóstico. A pessoa diz, não, esse menino é TDAH. Ele não é mal criado, não. Ele é imperativo. Ele corre, ele não para. Então você tem que dar remédio, problema dele. Mas, doutor, eu tenho uma mulher que ela, de vez em quando, pega uma caneta dos outros. Não, isso aí é cleptomania. Não é roubo, não. Não é roubo, não. Nós estamos num mundo onde ninguém mais tem culpa. A pessoa chega assim, não, você é a vítima da sociedade. Não viu o que o presidente disse? Que o traficante é vítima do uso. O usuário vai lá e me deu uma pedrinha. Me deu uma pedrinha. É isso. Pessoal, ali não é ignorância dele, não. Ali é a filosofia que nós temos nesse mundo. É dizer assim, rapaz, quem faz o mal é bom. Nós estamos num mundo onde os profetas dizem, qualquer que faz o mal e se apresenta como bom, esse é o que vocês querem. É esse o mundo. Mas ninguém, você vai ver pouca gente dizendo, ó, o negócio está assim. O mal, a Bíblia não é mais a Bíblia. O pessoal chega lá, o cara fala dizendo assim, rapaz, eu botei nos comentários dele, Marcion. A reencarnação do Marcion. Porque o Marcion é que negou o Deus do Velho. Ele disse o Deus do Velho Testamento não é Deus, não. É o Deus da Babilônia. Eu disse, eu disse, reencarnou. Botei lá no comentário dele, ele disse, isso aí chama-se marcionismo. Foi o primeiro homem a pegar 10 cartas de Paulo, rasgar metade do Evangelho de Lucas, fazer e dizer, está aqui a nossa Bíblia. Aí o cara fala confuso, ele diz, Jesus é a chave hermenêutica. Mas o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, o único livro que presta são os evangelhos. Você pode jogar fora as cartas de Paulo, o Velho Testamento, e eu fico só com os evangelhos. Aí ele está querendo dizer que você interpreta a Bíblia toda. Aí a pessoa está, mas fala de homem sádico. Voltarei o rosto contra tal homem e farei sinal e profeta. Aí ele diz assim, se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu que o enganei. Deus está dizendo, se ele disser para você, você vem buscando a coisa errada. E ele disser, vá por aí, vá em frente, siga o seu coração. Deus está dizendo, fui eu que deixei que ele desse esse. E às vezes a gente fica assim, Senhor, o que é isso? Fica o seu nome. Minha irmã foi dar macumba buscar um capeta. E o capeta disse que não podia entrar, não. Aí ela perguntou por que o capeta não baixava, porque tem uma velhinha aí que ora por você todo dia. O grande problema é que Deus não faz assim sempre. Você já imaginou, se Deus dissesse para todo mundo que vai na macumba, meu filho, isso aí é o cão. Não tinha ninguém lá. Dobrou de novo, pastor. Oi? Dobrou de novo a folha. Agora a gente vai dizer. É o problema desse. Então lá. Deu para entender até aqui, pessoal? Aí agora vai acontecer uma coisa. Vocês lembram que Abraão vai interceder, porque para a gente entender isso aqui, a gente tem que entender esse contexto do Gênesis. Abraão vai interceder por Sodoma e ele diz o seguinte, se tiver 50,
justo. Vai descendo. Deus disse, eu não destruo a... Cidade. Então qual era o conceito para o judeu? É que se tem justo, vamos lá, Deus dá livramento. Deus dá... Livramento. Ó, o Vicente voltou. Crente. É, pai. Tá na hora. Como é que o Vicente voltou? Tá na hora. Coisa boa ser pastor, viu? Ele foi ser pastor. Aí, o que acontece? Deus disse, então o judeu tinha, se tiver justo, Deus não. E o judeu achava que era errado, ele tinha consciência de pecar? Ou eles achavam que estava tudo certinho? Eles acharam tudo certo. Então, baseado nisso, eles disseram, Deus jamais vai destruir. Jerusalém. Então não tinha profeta, que nós estamos vendo aqui, ó, Isaías, Jeremias, Ezequiel dizendo a mesma coisa. E Ezequiel agora está desenhando. Já vai cair. Vai cair. E Ezequiel vai bater. Até que ele se arrependa. Aí o que acontece? Ele agora vai dizer, ó. Então Deus diz. Aí Abraão diz, mas se tiver 10, ele diz não. Mas qual era o problema de Sodoma? Não tinha. Hã? Não Isso, tinha é isso mesmo. 10. Lá não tinha Porque nem isso. justo. Lá não tinha Justo. justo. Tinha um meia boca que ainda era o ó. Então, ele vai dizer o seguinte, olha pessoal, sabe qual é o grande problema de vocês? É que aí não tem um justo. Aí eu fico, se eu não for teu espírito, tem que ir lá acreditar na pregação. Porque você dizer para o judeu que ele não era, ainda assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando a terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, que é o que Israel fez, estenderei a minha mão contra ela, e tornarei estável o sustento de pão, enviarei contra ela fome, e eliminarei dela os animais. Então, a guerra está tremendo ali, os animais estão morrendo, os babilônios estão cortando as florestas, então está todo mundo sendo atingido. Aí ele diz assim, ainda que estivessem no meio dela 3 homens, como Daniel, Noé, Daniel E Jó. o pessoal diz, rapaz, basta esses 3 aqui para salvar uma, se Deus está dizendo, ó, o caso de vocês é tão grave, que nem que tivesse esses 3 aí, eles poderiam salvar vocês. Vocês chegaram num nível de corrupção tão grande, que se esses 3 estivessem no meio de vocês, só eles escapariam do castigo. Nem os filhos deles eu os levaria. Quando a Babilônia viesse, eu dizia, Jó, fuja, Daniel, corra. E os intérpretes estão procurando que Daniel é esse. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria Vida. É por isso que Deus diz lá em Abacuque, o justo viverá pela fé. A Babilônia vem, Abacuque está assim, e aí, Senhor, como é que vai ser? Deus diz, aquele que tiver fé vai escapar. O meu justo viverá pela... Deus está dizendo, deixa a desgraça, quem tiver fé se manifestar naquela... Então, sabe, nem sempre Deus tira a desgraça. Infelizmente. Aí ele diz, se eu fizer passar pela terra destas feras, porque quando vem a guerra, eles destroem as florestas. Quando destroem as florestas para fazer rampa, porque os muros daquela época eram assim. Aqui tinha um muro. Então a pessoa vinha, aí construía rampa para poder o exército subir os muros. Rapaz, eu estava vendo uma coisa que os romanos fizeram. Herodes construiu uma fortaleza chamada Fortaleza de Massada. Rapaz, é só uma torre, um paredão de pedra gigante que só tinha um caminho. E os judeus, quando foram a Jerusalém, caiu no ano 70, eles fugiram para lá um punhado com os macabeus. E eles resistiram e Roma olhou assim e disse, rapaz, mas não dá para subir. E quando o exército romano ia subir, tinha que subir pela veredazinha, aí eles jogavam fogo, aí disseram, não dá. E eles acharam que lá de cima estavam Seguro. Pois Roma fez uma escada de pedra. Como é que pode?
O povo naquela época fazia uma escada para subir uma montanha de mais de 10 andares, com o exército inteiro. E aí quando o povo viu aqueles caras fazendo a escada, agora imagine naquela época, o povo cortando tudo que era, então não escapava um bicho. E o grande problema é que os bichos saíam da floresta para atacar o povo, porque eles sabiam, rapaz, na floresta não tem mais mato, não tem o que comer, mas ali tem muito corpo. Então quando a pessoa escapava da espada, morria Pelas férias. não era o leão de hoje que cai abraçado. Até o leão da nossa época está contaminado. Se eu fizer passar pela terra mesosférica, que assola, que fica assolada, ninguém possa passar. Então, quanto menos gente, maior o número de bichos. Tão certo como eu vi de o Senhor, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus próprios filhos, nem as suas. Deus está dizendo, ó, tem um mal tão grande. O castigo de vocês é tão grande. Deus está dizendo que vocês estão piores do que Sodoma e Gomorra. Aí não tem ninguém. Mas qual era o grande engano? Nós somos o povo de Deus. Eu quero dizer para você hoje à noite, avalie sua vida. Não caia na história, não caiamos na história de acreditar, porque eu vou para a igreja. Porque eu frequento o culto, eu sou dizimista. Mas antes da gente avaliar a vida dos outros, vamos avaliar a nossa. Para saber se nós estamos agindo diferente. Aí ele assim, ou se eu fizer a espada, diz sobre a terra, sempre que a gente fala de espada, vai falar de guerra. Espada passa pela terra, e eu eliminarei dela homens e animais. Tão certo como eu vi, diz o Senhor Deus. Ainda que esses 3 homens estivessem, não salvarem. Então, ninguém vai se salvar porque nem Jó, nem Daniel, eles podem orar intercedendo por esse povo e Deus vai ouvir. Por que Deus não vai ouvir? Porque para que Deus ouça a minha oração, aquele por quem eu oro tem que estar na posição certa. Então, você pode ser o maior intercessor do mundo, como Daniel e Jó. Ele está dizendo, olha, Noé, Daniel e Jó. Ele está dizendo, se esse povo estivesse aqui, fosse orar por vocês, não ia dar certo. Por quê? Porque vocês não se enquadram naqueles por quem eu atendo as orações. Não tem um justo aí. Aí diz, mas eis que alguns restarão nela e levarão fora, tanto filhos como filhas. Eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis com... Aí a gente pensa, agora Deus está pegando, agora é do bem. Deus está dizendo, olha, esse povo vai sair para o cativeiro, os que escaparam. E eles vão levar menino e menina. E vocês vão se consolar sabendo, rapaz, era realmente Deus que estava falando. Essa ruma de gente aí, essa multidão que está vindo, tudo na desgraça. Esses meninos vão consolar o nosso coração dizendo, realmente, o homem era profeta de Deus. Realmente o que aconteceu conosco foi da parte do Senhor. Aí ele diz assim, ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Porque o primeiro livro seu tem que ser a Bíblia. Você vai ver um monte de comentaristas assim, não. Ficareis consolados quando vir um grupo salvo. O outro vai dizer assim, não, está dizendo ficareis consolados ao ver que a profecia se cumpriu. Porque Deus puniu. Aí você vai, peraí, um diz isso, o outro diz aquilo. Vamos ver qual é a interpretação que se adequa com a... Porque um dos grandes problemas na interpretação é você fechar os olhos e dizer assim, fala, comentário. Fala. Agora, o que ele disser, não, ele diz assim, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis
Consolados. do mal que eu fiz vir. Sobre Sobre Jerusalém. Jerusalém. Então Deus está fazendo mal contra ela, está punindo. Aí assim, sim, de tudo que fiz vir sobre ela, esses vos consolarão quando vides o seu caminho e os seus feitos. Ou seja, há um Deus que pune, há um Deus que entra em julgo, ninguém peca, ninguém erra e fica incólume, e fica impune. Aí ele diz, e sabereis que não foi sem motivo tudo o que fiz. Porque o povo está dizendo, o que aconteceu? Por que nós estamos aqui? Então o profeta está dizendo. Alguma pergunta? Então vamos terminar nossa aula. Antes de 9, já graças a Deus deu. Alguma pergunta, pessoal? Então vamos agora. Só terminar aqui. Agora nós vamos terminar de entregar os diplomas que foram feitos pelo meu irmão Charilson. Eu queria chamar aqui à frente, eu vou chamar pelo nome aqui. Então nós temos aqui a Alessandra, ela não veio, né? Tu ainda vai lá? Né? Como eu fui lá. Vou lá para não pegar. A irmã Regina Maria de Oliveira, vem aqui, Regina. Pessoal, tem alguém que possa tirar uma foto por aqui, né? A Regina vai receber aqui. Vai, crente. Tirei a foto. Vai tirar na mão. Tá tirando. Regina. Deixa eu ver aqui. Adriano Ferreira. Ali aí, crente. Adriano Ferreira. A irmã da tirando. Tira a mão lá. Olha o pastor. Vai te chamar. Agora. Nós temos aqui José Marcos Menezes de Lima. Olha bem aí. É com alegria que eu entrego ao meu filho na fé. Essa aí. Então, pessoal, deixa eu só explicar como é que vai ser. Hoje, nós estamos dando por concluída aquela turma que está desde o começo. E ano que vem só vai ficar aqueles que desejarem. Digamos que você diga assim, rapaz, porque isso daquela turma que está se formando. Porque eu pensei em ir até deixar a pessoa no curso até ela cumprir toda a carga. A grade currículo. Não, eu disse não, já está há tanto tempo. O Osés é testemunho, tem até uns que chegam para a gente e dizem, isso não termina não, se a gente fizesse todo dia. Mas nós temos pessoas que vieram no meio, nós temos pessoas que começaram do início, nós temos pessoas que pararam. Então, o que acontece? Nós vamos encerrar esse ano e vamos dizer o seguinte, ano que vem o curso vai continuar para aqueles que desejam continuar sem mais nenhuma obrigação, só para concluir a carga horária e a grade curricular, certo? Aí eu vou fazer a mensalidade menor, porque eu estou vendo que tem muita gente com tribulação, então vai ser apenas R$50. Você quer, eu quero, porque ano que vem nós vamos ver escatologia. Então, vai ser apenas, deu para entender, pessoal? Porque quando a gente explica, o pessoal vai entender. Então, a partir de hoje, aqueles que se formaram, só ficam se que. Então, aí nós vamos encerrar a grade curricular para que você possa receber, junto com isso aqui, quando você for apresentar em qualquer campo, lembrando que isso aqui é um curso livre, que eu sempre disse. O que é um curso livre? Significa que o valor dele é para a igreja. Lembra que sempre disse que é para formar obreiros, certo? Porque hoje a faculdade não aceita mais só o curso da teologia. Certo?
o que acontece? Então, vai haver a grade curricular. O que é isso? Eu vou dizer, o Jailson, por exemplo, aí eu vou dar. Jailson tirou tanto em cada disciplina. Marcos tirou tanto. Regina, e por aí vai. No ano que vem, se Deus quiser, eu quero formar mais alguns, como o Marcelo, né? Como o Fabiano. Então, o que acontece? Você vai receber não apenas o diploma, mas vai receber também o seu histórico escolar, que muitas vezes é o que o pessoal mais procura. Quer saber realmente como você conquistou aquele certificado. Certo? Então, deu para entender? Sim. Então, professor, eu não faltei nada, fiz tudo. O que acontece? Esse ano você conclui e você só continua, por exemplo, Jailson, Regina, José, só vão continuar se quiser. Não tem mais nenhuma obrigação. Certo? Deu para entender, pessoal? Dá para explicar para o povo? Dá, tá gravando. Então, o que acontece? Agora, esse se disser, não, eu quero terminar para que eu possa receber o meu histórico escolar, com as minhas notas. Eu quero. Então, por isso, nós estamos falando uma forma mais barata. Que é para a pessoa justamente fazer. Então, deu para entender, pessoal? E eu peço, quando vocês estiverem vendo pelo coisa, porque muita gente fica assim, Senhor, como é que eu avalio se o aluno está no curso? É pelo comentário que você faz depois de cada aula. Tem duas maneiras, não é isso? Uma você faz pelo WhatsApp, você está presente na aula online e você diz presente, tem aqui. Aí eu tenho como acompanhar. A segunda maneira de acompanhar é quando a pessoa vê a aula lá e ela coloca Regina assistindo. Mas muitas vezes eu não vi a pessoa assistindo, por isso eu disse, eu vou dar logo uma aula de revisão. Porque teve gente que ligou para mim, pastor, o senhor prometeu o final do ano do diploma. Quando é que o ano está terminando? Vamos lá, quando é que o ano está terminando? Dia 31 de dezembro. Tá? Mas a aula. Hoje. Então tinha que ter esperado até hoje. Se não creu, o problema é dele. Se duvidou do meu caráter, o problema é de quem duvidou. Quem acreditou veio até o fim. O Marco não ia receber. Mas como veio? Ou eu vou buscar o cordeiro de longe. Só o Jair vai deixar e eu vou buscar. É porque eu estou esperando gente que acredite. Meu irmão, no dia que eu perder o meu caráter, eu deixo de ser pastor. Porque não adianta ser pastor se você não tiver caráter. Então, a partir do ano que vem, aí você vai colocar lá no grupo, assim, eu quero continuar. Não precisa, porque tem gente que diz assim, mesmo quem rima hoje, eu não venho. Não, eu perguntei quem vem. É só para quem vai querer continuar. Deu para entender, pessoal? Amém. Então, vamos agora orar, agradecendo a Deus por mais um ano. E graças a Deus, nós chegamos à terra prometida. A gente não ficou no monte, Deus disse assim, sobe e mostra. Eu quero pedir a vocês oração. Esse ano tem sido muito difícil para mim. Eu quero pedir oração pelo Marcos e pela família dele. Pela Laísa. E pela Laísa, Laísa, que a filha dele está dodói, e muito séria. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui te agradecendo, porque nós estamos vendo gente que não apenas chegou, mas gente que está caminhando. Gente que começou, que perseverou, e gente que viu, Senhor, que aprendeu e que vai continuar aprendendo. Senhor, estenda as tuas mãos para nos abençoar.
estenda tuas mãos para nos dar fortaleza. Abençoe a comemoração. Abençoe cada vida agora. Em nome de Cristo nós pedimos, oramos e agradecemos. Agora é contigo, cara. É contigo. A Regina? A irmã pode servir com a Regina? Pode. Ali, ó. Irmã, me ajuda aqui. Lá, peraí. Pronto, vai, pode ir.